Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 9 de dezembro, vivenciando a segunda semana do Advento. Hoje a igreja celebra a memória de São Juan Diego. Ele foi um vidente de Nossa Senhora de Guadalupe e viveu de 1474 a 1558, no México. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Jesus estava ensinando naquele dia, e estava diante dele muitos fariseus e doutores da lei, vindos da Galiléia, da Judéia e também de Jerusalém. E o poder de Deus agia na vida de Jesus e ele curava a muitos. Um grupo de homens apareceu, trazendo um paralítico em um leito. E eles queriam apresentá-lo diante de Jesus, mas não puderam, por causa da grande multidão que ali se encontrava. Então eles subiram ao telhado, e dentre as telhas, eles baixaram o leito diante de Jesus na assembleia. Jesus ficou maravilhado com a fé daqueles homens e disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram então a murmurar entre si, dizendo: Quem é este blasfemo que perdoa pecados? Só a Deus é permitido perdoar pecados. Jesus então disse para eles: Por que murmurais em vossos corações? Para que sabeis que o Filho do Homem tem também o poder de perdoar pecados, o que é mais fácil dizer a este homem: Seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua cama e vá para casa? Por isso, Jesus olhou então para o paralítico e ordenou: Filho, eu te ordeno, tome a tua cama e vá para casa. Imediatamente, diante de todos, ele se levantou, tomou o seu leito e caminhou para casa, louvando e agradecendo a Deus. Os que ali estavam ficaram maravilhados e assustados, e diziam: Hoje nós vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos em nossa caminhada pelo tempo do Advento. Tempo de refletir sobre a vida, tempo de colocar um pouco o freio na história, para vermos para onde nós estamos caminhando, se estamos caminhando na direção certa, e principalmente nós que somos pastoralistas, por exemplo, se as atividades que nós estamos realizando, se elas estão evangelizando ou não, se elas estão fazendo de cada um de nós uma pessoa melhor ou não. Porque às vezes podemos estar tão embriagados em atividades pastorais que chegamos em casas mortos, cansados, mas isso não nos constrói. Isso não nos faz melhores. Isso vai nos destruindo e secando pouco a pouco. Por isso, hoje, no Evangelho, na primeira leitura retirada do livro do profeta Isaías, há um grande convite à alegria. Alegrai-vos. Alegrai nos montes secos, alegrai no deserto, porque será florescido novamente. Alegre todas as montanhas, pulem de alegria, saltem. E saltem por quê? Porque o Senhor, o Todo-Poderoso, está entrando na história. O Senhor Todo-Poderoso está renovando a história. E a presença do próprio Deus na história é motivo de profunda alegria. Alegria que não compramos em shopping center, nem em supermercado, nem adquirimos em remédios, muito menos em bebidas, mas é a alegria que vem do Senhor, a alegria do Espírito. Porque o Espírito do Senhor paira novamente sobre a terra. E tudo floresce, e tudo se transforma, e tudo ganha vida nova e reluzente novamente, porque é o próprio Senhor que chegou, é o próprio Senhor que está na história. Por isso o convite do profeta é: alegrai-vos, animai-vos, todos vós que estáis cansados, desiludidos, perdidos, sem esperança, pessimistas, levantai-vos e alegrai-vos. Alegrai-vos porque o Senhor chegou, o Senhor está passando. Então agora mergulhemos no Evangelho, porque Jesus continua a ensinar.
E Jesus ensina a mim e a você todas as vezes que nós abrimos os evangelhos. Todas as vezes que nós escutamos a palavra de Deus, é o próprio Senhor quem nos fala. Mas às vezes estamos tão distraídos, ou com o coração tão distante, tão seco, que a palavra entra num ouvido e sai por outro, e nós não conseguimos ter o discernimento espiritual para nos alegrarmos e mudarmos. E diante de Jesus estão também os mestres da lei e os arrogantes fariseus. Estão ali vigilantes, mal intencionados, também participando dos ensinamentos de Jesus. E o poder de Deus agia na vida de Jesus e ele curava a todos. E eis que de repente então chega um grupo de homens trazendo um paralítico, deitado num leito. E eles são criativos. Esses amigos são criativos. Já que eles não conseguem entrar pela porta, eles vão arrumar um jeito pastoral. Quantas e quantas vezes eu e você teremos que buscar, não um jeitinho brasileiro vicioso, não é isso, mas um modo, um jeito de colocar as pessoas na presença de Jesus, porque nós não somos alfandegários de Cristo. Nós somos possibilitadores, devemos ser pontes, e não afastar as pessoas do Senhor, mas aproximar e buscar todos os modos possíveis para aproximar alguém do Senhor, de modo que ninguém se sinta isolado, que ninguém se sinta perdido, mas buscar todos os modos possíveis para aproximar as pessoas de Jesus. E esses homens conseguiram. Subiram no telhado, dentre as telhas baixaram o leito diante de Jesus. Jesus olhou para aquele homem, ficou encantado com a fé daquele grupo e disse ao homem: teus pecados estão perdoados. Às vezes os pecados vai fazendo com que eu e você também fiquemos paralíticos, fiquemos perdidos, desorientados, desencantados, frios, porque o pecado é uma prisão e ele tem esse poder de aprisionar e de nos tornarmos também paralíticos, de modo que nós não caminhamos mais, ficamos estagnados. A força do pecado é tão bruta e tão profunda que tem esse poder de enraizar no coração e sugar toda energia, toda esperança, toda confiança em Deus e nos mergulhar na preguiça, na acomodação e na vida sem sentido. Os fariseus e os mestres da lei, arrogantes e confiantes na sua justiça, começam então a murmurar em seus corações. Eles não têm coragem de falar abertamente, mas murmuram. Quantas pessoas vivem murmurando e não têm caridade e também não têm coragem de dizer, então murmura. Mas Jesus conhece os corações. Jesus sabe o que vai no meu coração e sabe o que vai no seu coração. E ele pergunta: por que ficais murmurando aí? O que é mais fácil dizer a esse homem: seus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Para que vocês então conheçam que o Filho do Homem tem o poder para perdoar os pecados, aqui está Deus presente então, que cura e perdoa pecados. Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. Ele cura como Deus, ele também perdoa os pecados como Deus. Então Jesus ordena ao homem: toma o seu leito e vai para casa. Imediatamente ele se levantou. Como é enriquecedor quando nós também podemos contemplar uma pessoa que se levanta na vida, que se ergue, que se encontra, que encontra com o Senhor, que se deixa tocar pelo Senhor e assim renova a vida. Porque muitas e muitas vezes eu e você também experimentaremos esse cansaço, essa desilusão, essa paralisia espiritual, e é necessário que nós nos coloquemos diante de Jesus e que nós sejamos facilitadores também para que os outros sejam colocados diante de Jesus. Toma seu leito, vá para casa. Ele se levantou, tomou seu leito e voltou para casa. Os fariseus e mestres da lei ficaram escandalizados, não se alegraram com isso. Mas o povo se alegrou, louvou a Deus e dizia: realmente o Senhor faz grandes coisas, coisas maravilhosas. Que esta palavra de hoje seja então uma força para mim e para você também. E que Nossa Senhora de Guadalupe e São Juan Diego interceda por nós, para que nós possamos caminhar nas estradas de Jesus. Um fraterno abraço, até amanhã se Deus quiser. Paz e bem.